Toda ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um contribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. Em outras palavras, o caos que estamos atravessando na atualidade não surgiu espontaneamente. Esta desordem que tanto criticamos também foi criada por nós. Portanto, antes de converter a discussão em um juízo de culpabilidades, se fomos capazes de criar o caos, também podemos sair dele. Este é um espaço aberto para reflexões. Também é um lugar para se contar histórias, compartilhar pensamentos, projetos e ideias. As redes sociais, como o YouTube, possibilitam nos aproximarmos um dos outros, mesmo que virtualmente. Isso é bom, pois aqui podemos nos expressar com liberdade, buscando o bem comum para a construção social mais humanizada. As caminhadas começam com o primeiro passo. Quem quiser e vier por esse caminho, saiba que terá companheiros que certamente estarão dispostos a ouvir e respeitar as direções de chegada que nem sempre serão as mesmas. Eu sou Luiz Carlos Baeta Neves, jornalista, publicitário, moro em Brasília há 43 anos e nasci em Patos de Minas, nas Minas Gerais. Se o que eu disse fez sentido para você, venha participar dessa caminhada por essa estrada que continua depois de muito amor no amanhecer. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber seus conteúdos e dê seu like para fortalecermos a comunidade. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água para gravar uma entrevista com uma especialista em meio ambiente, Ângela Stoyanov. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria fazer uma pergunta. Ângela, há razões para se comemorar essa data? Sim, temos muito o que comemorar nesta data, mas igualmente muito com o que nos preocuparmos. Se considerarmos as manifestações do governo federal acerca das questões ambientais no nosso país. Alcançamos avanços significativos se considerarmos a história dessa temática no Brasil e no mundo, que vem avançando de uma forma progressiva desde o término da Segunda Guerra Mundial. Na sequência, em 1972, nós tivemos o primeiro encontro, a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, em 1972, e de lá para cá a gente vem avançando nos marcos legais, nos eventos mundiais, e o mundo está concatenado com essa ideia. E eu acredito que o Brasil não possa ser destoante do que o mundo vem tratando em termos de meio ambiente. Muito embora a gente conheça a situação dos países industrializados, a que custo eles chegaram ao desenvolvimento, e nesse momento muito o que comemorar, mas muito com o que nos preocuparmos também. E como anda a política ambiental no Brasil especificamente? Bom, a gente vem avançando desde a Rio 92, a Eco 92, com diplomas legais significativos. Nós tivemos um marco em 81 com a Política Nacional de Meio Ambiente, e a partir de então a gente vem incorporando no âmbito da política nacional
marcos legais, avançando em termos de procedimento, em termos de mudanças do nosso status, né? A gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi instituído por lei. Nós temos o licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos que permite um desenvolvimento com controle e dando a dimensão exata das questões ambientais. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais. Então você tem um arcabouço legal que te permite avançar. O que nós precisamos modificar hoje são as práticas. Elas precisam ser condizentes com a política proposta. Agora, sendo bastante direto, como é que o cidadão comum, né, pode participar ou deve participar dessa política ambiental? Bom, isso requer reflexão, requer ação. Por quê? Porque discute-se meio ambiente hoje basicamente com a comunidade acadêmica. E os conceitos sobre meio ambiente, eles ainda estão fechados no âmbito acadêmico, no mundo científico, né? O que a população tem é um conhecimento empírico das questões ambientais. Enquanto a gente não tiver condições de compatibilizar esse saber científico com o conhecimento tradicional e converter isso em atuação, a gente não vai conseguir avançar, né? Eu sempre estudei, mas eu pouco aprendi, até a minha fase adulta, sobre meio ambiente no ambiente escolar. Eu acredito que todo o processo de evolução, de desenvolvimento, ele necessariamente passa pela educação. Então a sociedade, de uma forma geral, ela precisa se apropriar de conceitos sobre meio ambiente, internalizando-os, né, para que possa mudar de postura. A gente tem hoje... um caso emblemático para mim são as questões os aspectos da construção civil no nosso país, né? Você tem aqui o Noroeste, que está teoricamente numa zona de amortecimento de uma unidade de conservação de proteção integral, mas por questões econômicas ele foi colocado ali, né? Com a anuência do poder público. Você tem populações que, por inexistência de políticas habitacionais adequadas, se instalam em áreas de preservação permanente. E qual é o cidadão hoje que consegue definir, o que tem acesso a um código florestal para identificar o que é uma área de preservação permanente, o que é uma unidade de conservação? Então está faltando um pouco mais de efetivação, de concretização da nossa política de educação ambiental. E como seria feito isso assim, na prática? Através das escolas, movimentos sociais, como é que o cidadão pode entrar nisso? Como é que ele vai aprender isso? Porque isso que você fala, para mim, por exemplo, óbvio, eu também sou ambientalista, eu tenho um pouco de entendimento disso. Mas o cara que está lá na beira do córrego, na roça dele e tal, como que ele vai passar isso para a prática? Luiz, a participação social, ela deve pautar e permear todas as decisões do poder público. E nesta semana, precisamente nesta semana, nós tivemos uma redução da participação social no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Você, quando esteve à frente do projeto, do programa Cidadania pelas Águas, você internalizou a importância da participação social na formulação, na execução de políticas públicas. Então, quando eu falo para você que o processo de transformação passa pela educação, é no sentido de mudar paradigmas, é no sentido de que o cidadão possa ter acesso à informação e transformá-la em atitudes, né? Então, é na escola, desde o jardim de infância. Eu me lembro bem que eu fui trabalhar com ecossistemas sem saber o que era um ecossistema. Aprendi, foi a vida que me ensinou. Eu eduquei o meu filho sem ter um conteúdo de meio ambiente nos livros de história e geografia. Então, a temática é nova, eu compreendo isso, né? Mas precisa estar lá do nível infantil até
a comunidade científica, que faz pesquisa, que faz ciência, que promove conhecimento. E esses conceitos, eles precisam ser socializados. Você tem que democratizar os conceitos sobre meio ambiente para você mudar uma postura social. Agora, outra grande questão, né, que vem sendo colocada, e há muito tempo, é o aquecimento global. Afinal de contas, o que é o aquecimento global e realmente ele existe, ou essa é uma conversa para, entendeu? De eco-chato, vamos dizer assim? Pois é, né? Se sairmos dessa sombra aqui, você vai compreender perfeitamente o que é o aquecimento global e o que são os raios ultravioletas. Mas eu acho que, de uma forma geral, as redes sociais, como esse espaço no YouTube, nos proporciona neste momento, o que leva à informação também leva ao desconhecimento. Então as pessoas estão deixando o conhecimento para acreditarem na teoria do eu achismo. Então, a partir do momento que eu acho, eu tenho liberdade para chegar numa rede social e expor aquilo que eu acho e aquilo que eu acredito, sem embasamento nenhum. E isso acaba num processo de desconstrução de tudo que é conhecimento. Então, à medida que a gente conhece, vem alguém que desconhece e desconstrói o conhecimento. Então, é um risco que a gente corre, mas a liberdade de expressão está aí, né? Por isso que a gente tem que buscar informação na fonte e não necessariamente numa rede social. Mas você tem hoje, por exemplo, um pensador, que se diz pensador, né? Esse tal de Olavo de Carvalho, que é inclusive um guru, né, do novo governo. Agora, ele fala muito disso, né, de que não existe aquecimento global, que a Terra é plana, etc e tal. Agora, quando um cara desse fala, ele tem seguidores. Como que você ajusta isso na rede social para eliminar, vamos dizer, esses falsos profetas ou essas pessoas que são descolarizadas, que não sei nem se falam para poder atrapalhar, mas não ajudam em nada, principalmente quando se sabe que não é por aí. Eu acho que a gente não dispõe de mecanismos hoje institucionais e jurídicos contra fake news, contra a desinformação. Então a gente tem que caminhar do ponto de vista legal para tentar conter esse tipo de informação. A partir do momento que ela não tem embasamento científico, né? Aí cabe ao cidadão procurar informação na fonte segura. Porque eu não posso replicar o que você está me dizendo. Posso até achar bonito. Posso até gostar de ou querer acreditar na informação que você está me passando. Mas qual a veracidade dessa informação? Eu acho que é isso que falta na nossa sociedade hoje. Porque todo mundo tem uma verdade absoluta. Vai para a rede social e coloca isso como verdade. Entendeu? Então é um contraponto. Não tem aquecimento global, não tem efeito estufa, não tem um monte de coisas. Mas o que diz a ciência de fato? É procurar a ciência. Por isso que eu digo, o processo de construção de uma sociedade passa necessariamente pela educação. E com o meio ambiente não é diferente. Nós estivemos recentemente em Patos de Minas para o lançamento do livro do Vander Porto, enquanto a banda tocava um blues, um livro de poemas, e na ocasião nós visitamos o Parque do Mocambo. Eu achei Patos uma cidade muito quente, muito desarborizada. Como você viu Patos de Minas, do ponto de vista ecológico? Bom, percebemos que a cidade de Patos de Minas tem uma vocação voltada para o agronegócio, não muito diferente das demais cidades, das grandes cidades de Minas Gerais ou do Brasil afora. E em relação ao Parque do Mocambo, percebe-se a importância dele para aquela região. No entanto, não percebi uma integração do parque com a parte urbana da cidade, né? Uma cidade completamente desarborizada, e quando nós chegamos ao parque a gente percebe, é perceptível a sensação térmica, né? Você refresca o ambiente. O parque carece, eu acho que o grande passo, a grande medida de reservar aquela área como
para fins de proteção, de conservação da biodiversidade, faz toda a diferença em termos de qualidade ambiental para a região, para a cidade, né? No entanto, essa integração ela ainda requer um pouco de cuidado. O parque encontra-se relativamente degradado, né? Mas precisaria avaliar os instrumentos de gestão, o plano de manejo, de que forma o poder público vem buscando a implementação daquele e de mais outros 2 parques, eu tive a oportunidade de pesquisar, para que ele cumpra a função ecológica dele naquele ambiente. Patos de Minas não é uma cidade arborizada, não sei porquê, mas não tem árvores, e ele muda a fitofisionomia daquela região. A participação social é fundamental na formulação e na execução de políticas públicas. E essa aproximação do poder público, sociedade civil organizada, ela é importante porque é o que vai mudar efetivamente as ações do governo perante a sociedade. E o cidadão de Patos, como qualquer outro cidadão, ele tem responsabilidade. A responsabilidade hoje, ela não está só a cargo do poder público, ela é compartilhada. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua, o Estado tem a dele, né? Porque isso muda o quê? Melhora o quê? Quando se cria uma unidade de conservação, quando se reserva um espaço como esse aqui do parque, ganha você, ganha eu, ganha a quadra, ganha o plano piloto, ganha Brasília, ganha o Distrito Federal, ganha o Brasil, ganha o mundo. Mas a gente ainda não consegue agregar valor às questões ambientais, como forma de melhorias de qualidade de vida. Obrigado pela sua participação nesse vídeo e eu espero encontrá-la aqui para que a gente possa discutir com mais profundidade as questões ambientais. Certamente, Luiz. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento adquirido após um pouco mais de 3 décadas na área ambiental. Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente para todos nós, né? Sim. Para a humanidade. Mesmo porque merecemos um meio ambiente justo, equilibrado, bem de uso comum. Perfeito.